toda terça-feira, às 19h47, a gente vai vir aqui no Zoom e vai aprender uma técnica, um processo, uma estratégia nova que eu trago aqui ao vivo, fazendo para vocês na prática. E hoje eu trouxe um tema muito foda, que eu acho massa, que é transições, como fazer a virada de uma música para outra, tá? E para a gente não ficar sem sentido nessa aula, para não saber onde ir, eu separei 7 tipos de transições que você pode fazer no seu DJ set. E nesses 7 tipos de transições, basicamente são as transições que eu utilizo nos meus DJ sets, tá? Pega aí, ó. A primeira, vamos lá. A transição entre faders, né? Transição entre faders, ou seja, você vem na mixagem, né? Subindo o seu fader de volume, depois faz a troca do grave e sai com o fader de volume aqui. Transição de fader, beleza? Agora, a transição clássica, como que é? A música principal rolando, você entra com a mixagem aqui, beleza? Espera o momento da virada, né? 4 ou 8 batidas, você pega e bam, faz a transição. Essa é uma transição muito clássica, beleza? Agora, a terceira transição é a transição rápida, aonde acontece aqui, né, uma música principal tocando, e essa música que vai entrar aqui, por exemplo, né, a gente faz a troca do grave aqui, ó, bam, instantaneamente, porque é troca rápida. Você vai perceber que para todas essas transições existe um momento específico, e esse momento específico pode estar acontecendo lá no teu DJ set, e vem essa técnica na sua mente, você vai lá e faz esse tipo, né, esse tipo de técnica, aplica, executa isso, e isso dá uma criatividade a mais no seu DJ set. A quarta transição é a transição entre breaks, onde a gente faz a mistura basicamente de uma música principal, uma música que vai entrar, a gente corta o grave das duas músicas, porque a gente está num momento de break, onde a gente tem ausência de elementos de ritmo, né, com a bateria. Então a gente corta os dois graves para poder aplicar efeito, mascarando a ação, né, de cortar esses volumes do equalizador, porque o som ele vai ter as variações de volume. Então aplica o efeito justamente para mascarar toda a ação e traz, né, o novo grave da nova música. Essa é a transição entre breaks. Você precisa ter um ouvido crítico aqui para saber o que vai sair, o que vai entrar e como você vai fazer a troca de energia, que é a troca de grave. A quinta transição é a transição de backspin, onde você tem a música principal tocando, uma música entrando, né? Essa música aqui, geralmente, ela entra num break também, onde tem a ausência, né, do ritmo, onde vai sair um vocal, onde vai sair uma coisa, um silêncio, uma coisa, né, diferente. E essa música aqui, ela vai sendo descartada. Como? Aplicando, basicamente, né, o efeito de backspin, tirando o grave e aplicando aqui, ó, o eco 1x2, eco 3x4, fica ótimo, e dá um tapa nesse jog para justamente, né, a gente ter o efeito de hit, de disco, né, virando para trás. Transição de backspin, beleza? A sexta transição é a transição de loop, quando a música principal está acabando aqui, né, e a gente fecha um loop num groove aqui, segura um trecho da música que é dançante, que não fica enjoativo. Nisso a gente entra, né, com a outra música aqui na mixagem e faz basicamente a troca de energia, troca de grave, de groove principal para um groove, né, principal também aqui, para trocar uma energia maneira. E a última transição é uma transição diferente de todas as outras. Por quê? Porque você utiliza um recurso aqui, basicamente do BeatFX, que é o efeito que fica basicamente, né, atuando, ó, depois de um tempo, ou seja, você tem a música tocando, né, a outra música vai entrar, então você aplica basicamente, né, efeito e pausa simplesmente a música para criar essa camada. Então, essas transições podem deixar o teu DJ set muito mais interessante e a tua apresentação não fica tão monótona, tá? A primeira transição que a gente vai fazer aqui na prática vai ser a transição de fader. Essa é a transição mais simples de se fazer e eu acredito que todo mundo faz, tá? Primeiro, para acontecer a mixagem aqui, o que a gente precisa? Deixar as duas músicas no mesmo tempo. Então, vamos trabalhar com BPM aqui de 130 e toda vez que eu quiser subir uma nova música aqui, né, dos meus decks, eu vou subir as músicas no BPM de 130, para que as músicas, né, estejam na mesma velocidade. Isso é padrão, né? O encaixe de batidas eu faço aqui, ó. Dentro da minha pré-escuta, né? Eu estou ouvindo o meu som principal, que é esse que você está ouvindo agora. Se eu tirar, não estou ouvindo nada. Som principal, né? E aqui junto com a minha pré-escuta, ó.
tá? É dessa forma que a gente vai trabalhar. Não vou entrar em questões básicas aqui da mixagem, aqui já é uma aula para quem já está um pouco andado, mas não tem problema, vai aprender de qualquer jeito, beleza? Para a sequência das músicas, eu não separei nada especial para essa aula, para a sequência das músicas, para o set. Não é para ficar bonitinho, é para ficar didático. Eu quero que vocês aprendam, tá? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai desconstruir e depois a gente vai construir. Como assim desconstruir? Primeiro eu vou te ensinar qual que é a dinâmica por trás da transição. Não vou chegar simplesmente, né, aplicando a técnica. A gente pode até utilizar aqui, ó, os hot cues como sinalizadores, por exemplo, né? Que podem basicamente indicar duas coisas. O ponto do play, onde a gente vai dar o play da música para começar a mixagem, e basicamente, né, o ponto de onde a gente tem que fazer a troca de energia, né, ou propriamente a transição. Beleza? Então, os hot cues vão te ajudar de maneira didática para você se guiar, onde você precisa entrar na mixagem e onde você precisa fazer a troca. Eu comecei, basicamente, né, aprendendo essas técnicas desse jeito, fazendo as minhas marcações. Essa técnica se chama hackeando a mixagem. Ela pode dar um suporte em qualquer tipo de transição e você vai ver isso basicamente, né? Vou pegar uma água, peraí. Curtiu até aqui? Nem começou ainda, né? Nem começou, pô, a falar agora. Só para deixar o cara curioso. Bom, primeira transição de fader, muito básica, né? Aonde que acontece a transição de fader? No final da música. Consegue perceber ali que aqui é o último drop principal, né? Vamos ouvir? A partir desse ponto aqui, eu quero começar aqui, ó, a minha mixagem, tá? Por que aqui, Duca? Bom, porque aqui é um ponto legal. Falta 1 minuto e 30 para acabar essa música aqui. Ou seja, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco frases musicais até acabar o groove principal, ó. Aqui já era, não tem como aproveitar mais nada. Aqui é muito tarde para você fazer a sua transição. Então, o que a gente faz, ó? Pelo menos, né? Ó, 15 segundos, né? Uma frase musical de 32 batidas é 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto e meio. Então, aqui já é um tempo ideal para fazer a transição. Poderia ser aqui próximos, né? A 1 minuto? Pode, não tem problema, tá? Mas aqui, para esse exemplo, né? A gente pode dar o play justamente aqui, ó. Começar a fazer a nosso encaixe de batidas justamente aqui, tá? E o que a gente vai fazer? Essa música vai tocar. Consegue perceber ali que tem um branquinho? É um elemento dizendo que essa música vai virar, ó. Agora, ó. Aqui já é uma nova frase musical. A partir daqui, ó, essa música já vai estar avançada aqui também, né? E a gente pode começar a subir com ela, ó. Subir as duas juntas assim, ó. Aqui eu tenho a opção de fazer a troca se eu quiser, mas não é legal, por quê? Porque só se passaram 30 segundos desde o momento que eu, né, comecei a fazer aqui a minha mixagem. É uma mixagem precoce fazer uma transição aqui. Consegue perceber que na música DK, né, a música que está em cima, a gente vai passar ainda basicamente por um trecho aqui, ó, de break, então a gente pode aproveitar ela e fazer a troca mais para frente. Não nesse momento, seria muito precoce, né? Aqui é o momento que eu posso utilizar para cortar o grave aqui, mascarar a ação, ó, do que está aparecendo nessa música aqui, que é como se fosse um vocal. Eu posso adicionando o médio e aplicando efeito para mascaração. Quando eu dou volume, ó, eu vou vindo aqui aplicando efeito, tá? Aos poucos, até chegar perto da virada. Então vamos lá. Até aí tudo bem, eu fiz a minha transição. O grande erro da mixagem de fader é isso aqui, ó. É eu começar a tirar volume do meu set, da minha mixagem, e perder pressão no meu set. Esse é o grande erro da mixagem de fader que todo mundo comete. No Tech House, duas energias misturadas dão um groove diferenciado, né? Você vai ver na próxima transição que, basicamente, né,
nas outras transições a gente faz o quê? Corta o médio. Aqui o que acontece? O fader de volume ele vem perdendo volume, quer ver? Já ficou vazio, já não ficou legal, já dá para perceber que, tipo assim, porra, o som saiu fora. Então espera esse momento de break aqui entrar, ó. Agora você começa a fazer, ó. Entendeu? Aqui você pode baixar o fader de volume, porque você está dando evidência a algo novo que está surgindo, tá? Então, dessa forma, a gente desconstruiu, beleza? Agora que a gente vai voltar no ponto, né? Que a gente decidiu fazer o início da mixagem. Cadê? Que é aqui. Aqui. Eu vou marcar como ponto A, ponto de ataque, digamos assim, né? Beleza? Enfim, aqui, ó, ponto A de ataque, aqui. Ou seja, eu sei que aqui, por exemplo, né, eu tenho que dar o play para acontecer a minha mixagem, né, de fader. Aonde que eu tenho que cortar o grave? Eu tenho que cortar o grave mais adiante, né? Lembra que a gente chegou ao ponto aqui, a gente adicionou o grave aqui? Então aqui a gente faz o seguinte, ó, marca um hotkill também, B. Agora eu tenho meu plano identificado. Eu sei como fazer a minha mixagem, né, a minha transição de fader. Vou mostrar para você, eu vou narrar, depois a gente vai fazer ela toda novamente. Tá? Depois em outro momento. Mas ela é assim, ó. Vou preparar o meu ponto aqui, ó. Tá preparadinho, ó. Show! Verifico aqui se está encaixadinho. Legal. Corta o grave, tira o médio, agudo. Lembra do branquinho, ó? Passou uma frase musical. Agora vem. Vem. Olha aí, ó. Vai dar outra frase musical, né? Seja com o fader de volume até em cima, ó. Beleza? Agora eu tenho esse volume aqui para trabalhar, ó. Tô sendo muito mais sutil ainda, ó. Corta o grave, né? Troca o grave. Lembra do erro, ó? Não vamos cometer o erro agora. Mas vamos baixar o fader mais pra frente. Ó. É uma transição de noob, é uma transição simples de fazer. Muita gente tem dificuldade e está tudo bem, tá? O único erro, como eu falei, dessa transição é você abaixar isso aqui muito rápido. Não faça uma mixagem precoce também, trocando grave, né? Já muito cedo. Deixa a música falar um pouco, beleza? Vamos para a próxima. A próxima, como todo mundo já, né? Já basicamente conhece, né? Essa música aqui ela vai sair, né? A gente vai trabalhar no final dela, né? E onde é que acontece basicamente a transição? Nesse ponto aqui, ó. Por que eu já vim direto aqui? Porque aqui é o último groove principal dela, ó. Aqui, ó. Fazer a troca aqui é um grande erro. Não espere esse momento chegar. Então, por isso que a troca clássica ela acontece aqui, ó. Ela antecede uma virada. O próprio produtor musical ele já coloca ali um momento específico para você fazer a troca. E seria esse ponto aqui, para você fazer a troca, basicamente, né, por um novo grave. Só que a música que vai entrar, deixa eu carregar essa daqui que fica mais fácil, por exemplo. Essa aqui mesmo, ó. Fica ótimo, por exemplo. A música que vai entrar, ela tem a mesma estrutura musical. Aqui, ó. Ela se encontra nesse... Ó. Uma energia que vai entrar, uma energia que vai sair.
tá? E nesse período aqui, ó, a gente corta o grave para poder trabalhar efeito. A gente mascara a ação de que uma nova parte está saindo. Então, o que a gente faz? Aqui a gente pode, né, já vir e marcar mais uma vez no nosso ponto, onde a gente vai fazer a troca do grave, né, e voltar aqui, ó, as nossas frases musicais até esse drop. Fica tudo muito mais fácil de entender. Aqui, basicamente, né, que acontece basicamente essa transição. Para cair numa transição clássica, onde a gente vai cortar o grave e aplicar efeito. Olha só. Vou ver aqui. Aqui, ó. A gente vai ter o quê? Beleza? Ó, a música tá acabando. Aqui eu já posso entrar um pouco ou direto assim, ó, com loop de bateria para dar um gás a mais nesse finalzinho. Pra ela vir com tudo com uma energia massa depois dessa pequena virada aqui, ó. Assim eu dou mais gás ainda pro meu set, né? Não pode parar. Ou poderia vir em modo de fader, né? Suavemente. Aqui já entra numa parte, ó. Aqui já entra numa parte onde a gente tem mais elementos médios, né? Consegue perceber que a forma de onda ela tá vermelha, ela tava azul. Agora ela tá mais carregada. Então, ajustar esse cara aqui ao médio é fundamental. Às vezes o médio você só traz lá em momentos de break para dar mais evidência. Mas o groove principal ele tá falando, tá cantando. Então, deixa ele tocar, ó. Aqui eu posso me aproveitar da estrutura musical da música que vai entrar. Por quê? Porque aqui eu estou no início de um break, o grave está cortado. Essa música que vai sair, ela já tocou pra caralho. Então eu posso cortar esse grave dela, não tem problema nenhum. Aqui é uma coisa manual que eu faço, né? E aí eu venho o quê? Trabalhando efeito para mascarar a ação da troca dos médios, para deixar tudo isso muito mais sutil. Para vir, né, com o grave basicamente da nova música, ó. A música que vai acabar aqui, ó, a gente pode segurar ela num loop para dar continuidade a esse groove que tá entrando, ó. Mais para frente aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Assim eu pego esse ritmo e dou continuidade ao meu set. Toda vez que eu quiser, tipo assim, misturar um loop de bateria, esse aqui já está pronto. Então, só subo o fader, alguma coisa assim, dou continuidade ao meu set. Então, essa transição clássica, a gente já começa a trabalhar volumes aqui do equalizador, aplica efeito para poder mascarar a ação, para trocar esses médios, porque os médios eles vêm falando, né? Às vezes, principalmente, tem vocal tocando nessas viradas. Então, é importante, tá? Vou executar mais uma vez para a gente ver como fica. Ó, tem o meu ponto aqui, né? Início de mixagem. E aqui, ó. Já tô indo pro finalzinho da track, né? Então, ali no note que o eu vou dar play, basicamente aqui, para começar a minha mixagem. Equalização. Já começa a subir aqui, né? Marca a tensão.
Beleza? Ainda não fiz a minha transição, tá chegando o momento aí, né? Posso pegar aqui, ó, o reverb se eu quiser. Ó. Uma transição clássica de se fazer, né? Cortando o grave ali, aplicando efeito e trazendo a nova energia. O novo grave, basicamente. Fechou? A próxima transição que a gente vai fazer é a transição entre breaks, tá? E vai misturar 2 breaks. Para isso, deixa eu pegar uma track com um break menorzinho. Pode ser esse aqui que fica legal. Ó, essa música de cá, né? Da esquerda ela vai sair. E aqui a gente tem um break. Ó. Só que um detalhe no nosso set é que a nossa música ela começa muito cedo a tocar aqui, ó. Entendeu? Aqui ela vai entrar com o grave, no nosso set, digamos assim, né? Então, eu usar desse break aqui como a minha última opção para se despedir dessa faixa aqui e sair nesse trecho aqui, né? Eu acho que fica insano. Aqui, ó, já entrando nesse ponto aqui. Por quê? Porque eu vou ter basicamente, né, aqui, ó, a mistura de todos esses breaks aqui. Se eu quiser também, eu posso até trabalhar, encurtar frases musicais aqui, né? Segurar tipo algum tipo de loop, por exemplo. Ficou uma merda e não vamos fazer isso. Aqui, ó. Esse break aqui e esse aqui, ó. Vamos misturar esses dois caras aqui, tá? Para isso, pode perceber na forma de onda, né? Como tem azuis e verdes, né? Justamente que é elementos de bateria e elementos médios, elementos de vocais. Então, atenção aqui no equalizador. Aqui, no caso, seria o momento onde a gente queria fazer a troca, né? Desse grave, a gente quer entrar e que a gente quer basicamente sair, né? A gente pode voltar aqui na nossa música e encontrar aonde a gente quer fazer, né, essa nossa troca. Voltei aqui o tempo suficiente, né, para a gente ter uma transição não tão rápida, deixar a música se desenvolver. E aqui eu defino, ó, meus hot cues para me auxiliarem, né, para saber o que eu preciso fazer para ter essa transição, para que essa virada aconteça, né, nesses 2 breaks tocando ao mesmo tempo. Volto aqui, vou dar o play. Já estou com a minha música preparada aqui, né, para entrar na mixagem. Já fiz encaixe de batidas, equalização agora. Posso aplicar um efeito aqui, ó, e voltar com essa música tocando também, ó. Bem discreta, né? Porque tá cortado aqui, ó. Agora eu posso vir trabalhando. Não tire o grave aqui, senão não vai ficar legal. Vou esperar o break entrar, né? Pra acontecer a mixagem, ó. Tá começando a falar aqui já. Tira o grave, agora, ó. Os 2 sem grave, começa a trabalhar o médio, ó. Olha que evidência que deu, né?
Tira o médio aqui, ó. Volta o som grave. Tá? Não tem muito segredo nessa questão de mixar os dois breaks. Você tem que entender que, tipo assim, vai existir um momento que esses dois breaks vão se misturar, porque as frases musicais, elas seguem o mesmo padrão rítmico, e quando eles chegarem, você vai decidir o que você vai deixar na frente da mixagem, com evidência, né, de preferência, aquele grave que você vai trazer uma energia nova, e aquela música que está saindo, né, uma boa equalização executada, né, para você ter mesmo, né, uma nova história, um novo sentido. Você pode até fazer cortes mais bruscos, às vezes com um cut, alguma coisa assim, aplicando efeito. Enfim, essa mixagem de break, essa transição de break, muito comum, né? A gente vê por aí, às vezes está tocando uma música, quando carrega outra ali, no mesmo momento, os dois vocais acontecendo, as duas subidas, aquela energia massa e você chega com um grave da música nova. Essa transição é da hora, beleza? A próxima transição que eu tenho para te ensinar é a transição de backspin. Essa é a quinta transição. Essa é a quinta transição, onde a gente vai descartar uma música, tá? E eu já carreguei a música aqui, ó, para a gente entender qual o ponto, né, que a gente quer, digamos assim, entrar com a música que a gente vai destacar na mixagem, vai entrar na mixagem, né? É esse aqui, ó. Nada melhor que entrar numa mixagem de backspin com silêncio. Quando, tipo assim, o disco fica girando e você entra com uma coisa que, tipo assim, vai dar um volume, vai dar uma tensão, tu vai criar uma expectativa tão grande na pessoa que ela, caraca, o que é isso? O backspin, ele te auxilia nessa parte. Ele dá o efeito, gira um gatilho na cabeça da pessoa, beleza. Depois você surge basicamente com uma coisa nova. Então, para essa estratégia, para você montar isso em casa e treinar, é interessante que você faça isso em casa, né? Treine essas transições para que você possa desenvolver essas habilidades. O desafio Gruber vai te ajudar? Vai, com certeza, né? Nessa questão. Tem um set lá para cada técnica dessa, só não vai ter set para mixagem de fader, né? É muito simples. Mas o restante tem lá 9 transições com backspin, 9 transições, sei lá, executando a troca de grave rápida, 9 transições de pulse effects, 9 transições de loop. E se você executar, né, vai ser premiado com uma placa Groover, né? Aqui tem, vocês não conseguem ver, mas tá. Aqui tem tipo pesquisa musical, preparação de repertório, dimensão da mixagem, execução da performance e método do caralho. É bem massa a plaquinha aqui. Eu mando para quem fizer os desafios. Tem que estar no YouTube certo e gravado. Beleza? Então, a transição de backspin justamente é isso, é dar evidência, né? Ó, a algo novo e descartar uma coisa que está saindo, porque essa música ela vai sair, né? No nosso set. A gente está preparando o set, sequência por sequência nas transições aqui. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no finalzinho, a gente vai basicamente descartar. A gente pode até usar esse momento aqui, ó. Ó. Como ficaria, né? Para o backspin ser bem efetivo, cortar o grave nessa primeira virada aqui, ó. A partir daqui, corta o grave, vem aplicando efeito, ó. Quando você perceber que vai entrar nesse último trecho, nessas últimas 4 batidas, você pode, ó, bater basicamente no jog, né? Tá? Para dar o efeito de ritmo basicamente sendo repetido para trás, ó. Ó, presta atenção, ó. Corta, efeito e gira. Ou pode continuar girando, né? Por exemplo. Você dá esse efeito quanto você acha legal. Pode fazer variações de fio também. Então, esse ponto aqui, ó. A gente vai descartar. A gente não vai mais utilizar. A gente vai fazer uma marcação para entender. Opa, é aqui que eu preciso girar o disco para trás. E aqui, ó, que eu preciso, basicamente, né? Simplesmente deixar a música rolar. Você pode deixar ela em flatzinho, assim, né? Tudo zerado, com um efeito reverb, um efeito eco, para dar evidência
ainda mais o seu show. Aqui você usa a técnica de hackear a mixagem, né? Botando as frases musicais para trás, que é muito fácil. Ó, 4 frases musicais está ótimo, né? Que é 1 minuto de mixagem, tá? Muito massa a técnica e facilita muito os treinos. Beleza, a música de cima vai estar tocando, eu volto, dou o play aqui. Nesse ponto aqui, ó, cara, nesse ponto aqui a gente já pode o quê? Na verdade eu errei. É essa música que vai sair e essa aqui que vai entrar, tá? Eu errei aqui o drop, ó. É esse aqui. To worship technology. Tá, tá chegando aqui, ó, momento, né, que eu preciso dar o play, basicamente, para fazer o encaixe, né, da transição do backspin. Porém, eu perdi o timing aqui do meu ponto, né? Eu posso simplesmente chamar o meu hotkey lá para, né, fazer esse encaixe, caso, né, isso aconteça. Ó. Beleza? Faz a equalização, vem subindo, ó. Hotkey, ó, a chamada instantânea. Nesse momento aqui eu posso dar evidência, né? Esse volume já cortando aqui, ó, fazendo uma boa equalização. Ó, tá começando a vir. Pode deixar tocar. Agora o que a gente tem que fazer aqui, ó. Tá se aproximando ali basicamente aquela virada. Então, na primeira batida das 8, ali, digamos assim, né, eu vou tirar o grave. Nas 4 batidas depois, eu posso ir aplicando o eco aqui. E eu faço basicamente, né, o meu giro do backspin. E essa música aqui, ela continua. Você pode até tirar basicamente o grave aqui, que fica legal. Funciona muito bem, principalmente quando a gente tem como se fosse, né, um silêncio, uma coisa assim, criando tensão, tá? Expliquei basicamente como é, não sei se deu para entender, deixa aí nos comentários da aula, alguma coisa assim, fala comigo, mas assim, ó, vou fazer para ver como a gente executa isso na prática, né? Não é difícil de entender. Chega aqui no finalzinho, corta o grave, aplica o efeito e gira o disco para trás. Vai tentando, às vezes vai fazendo variação, uma coisa assim, muda o tempo do efeito também, fica legal, beleza? Bora. This is what happens, you worship technology. Beleza? Deixamos tocar. Chegou o momento, né? Muito legal, né? O backspin ele cria como se fosse uma camada para esconder o som que está surgindo. Muito massa a transição, né? Próxima transição que a gente tem que aprender, a transição de loop. É a 6ª transição, tá? A transição de loop justamente acontece aqui no finalzinho dessa música, ó.
Consegue perceber que aqui a gente tem, né, um verso, o último verso, digamos assim, e aqui no finalzinho ela vai acabar, ó. Então não vamos esperar esse momento para a gente fazer a nossa transição aqui. O que a gente vai fazer é escolher um momento legal para a gente fechar o loop, ó. Olha só que legal. Um loop que não é chato, um loop que é dançante, que não tem aqueles elementos para começar o loop. É um loop dançante, ó. Volta. Ó, ele vai deixar de falar. Abre o loop, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, eu quero aumentar. Então aumenta aqui, ó. Tá? É esse loop basicamente que a gente vai segurar. A gente vai segurar para essa música aqui, ó, se desenvolver, tá? Vamos começar ela aqui, ó. A gente pode até tocar ela, entrar com ela mais tarde na mixagem, né? E ir criando através do loop aqui algum ritmo, alguma dinâmica do nosso set para entrar com o grave aqui, ó, de preferência, né? Vamos ouvir. É um grave massa, né? É um groove massa. Então o que a gente vai fazer? Marcar aqui, basicamente, né? O que a gente quer fazer. Aqui nessa outra música a gente pode até, né? Se quiser salvar aqui um hot loop, né? Ó. Fechei o loop e salvei um hot loop, ou seja, toda vez que se eu chegar aqui, por exemplo, né? Eu posso simplesmente clicar no F, né? Ele já chama esse hot loop para mim. Ou criar um loop ali, basicamente um memory loop, perpassar e também ficar loopado indiferente, tá? E onde a gente quer tocar nossa música, vamos deixar ele bem aqui, ó. Vamos escolher um ponto mais atrasado, digamos assim, tá? Para que a nossa transição se desenvolva no loop. Então, vamos escolher um ponto aqui, ó. Propositalmente, e essa música aqui no começo. Tá? Vamos lá. Vamos ver como fica. Foi. Ó, o loop se aproximando. Ó, o loop, ó. Vamos fechar ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui você tinha duas opções, né? Percebeu que você poderia cortar o grave e fazer a transição clássica, cortando o grave, ou fazer simplesmente a troca de grave, né, de maneira rápida. Eu acho que os dois jeitos ficam legais, entendeu? A transição entre loop, você salva um ponto para não deixar a música acabar e espera a outra música se desenvolver. Aqui nesse caso foi rápido, mas às vezes pode ser que esse loop ele fique tocando até você se desenvolver. Não deixa, né, que esse tipo de transição torne o seu DJ set chato, né? Já percebi muito disso. Às vezes o cara vai lá, fecha o loop assim, né? E aquele loop fica, aquele loop fica, e fica, e aquele loop fica, e fica, e ele não tira o grave, ele não aplica efeito, e aquele loop fica, e aquele loop toca, e daqui a pouco ele, até que ele decide escolher a música, ele sobe, aquele loop ainda tá tocando. E cara, não torna o teu DJ set chato. Entendeu? Torna uma coisa fluida. Cada música ela tem uma história para te contar. E o DJ set ele conta essa história como um todo.
Beleza? E a última transição que eu tenho para passar, tá? Para a gente fechar essa aula aqui, é uma transição diferente. É uma transição onde você aplica uma técnica de efeito junto. O efeito, né? Criar uma camada, uma espécie de textura. Beleza? Para essa transição aqui, essa música aqui, para essa transição aqui, a gente tem que começar, né? Justamente em um momento de break também, onde a gente tem uma expectativa diferente. Olha só. Aqui pode ser um exemplo, né? Mas eu acho muito pesado. Deixa eu pegar uma outra música. Aqui, ó. Nossa, perfeito esse exemplo. Aqui é só uma batida, ó. Aqui a gente vai entrar com essa música e vai achar um jeito de sair com essa música aqui, ó. Simplesmente aplicando efeito e deixando que o efeito, né, se sobressaia por cima desse som até ele desaparecer. Então a gente pode pegar até um trechinho aqui, ó, né? Olha só o kick rolando aqui, ó. Aqui não faz a mixagem aqui, nem a transição. Faz basicamente, né? Ó, 2 frases musicais antes. Aqui já tem alguns elementos, né, de bateria, ó. Pode fazer uma mixagem de loop. Mais pra cá, provavelmente, né, o verso da música com o vocal. Fechou? Então, o que a gente faz? Marca esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó, né, vai ser nossa troca de grave. Aqui vai ser basicamente, né, ponto de energia que a gente vai trazer para cima. Só que tem um detalhe, né? Como é que a gente vai fazer essa transição? Quando eu chegar nesse ponto dessa música aqui que estiver acabando, olha só. A gente tem essa virada, né, de 8 batidas basicamente filtradas, ó. O que a gente vai fazer? Nessa virada, a gente vai aplicar o efeito eco, vai deixar, né, pode ser o eco ou reverb aqui, tanto faz, posso até mostrar o exemplo com os dois. A gente vai aplicar o efeito e vai pausar a música na última batida, né, dessa virada, ó, quer ver, ó? É isso. E essa música aqui, ela vai estar rodando, né? Entendeu? A virada de chave que vai ser na cabeça da pessoa, isso aqui, é para confundir mesmo, porque o efeito aqui ele vai estar atuando, vale para o reverb também. Ó, eu vou estar tocando alguma coisa aqui, né? Essa música aqui já era. É isso que eu quero dela, só essa extração desse efeito aqui, para essa nova música entrar. Doideira, né? Então, o que a gente faz? A gente, né? Você que está aprendendo aí, você pode usar a técnica hackeira mixagem para, ó, trabalhar isso nos seus sets também, né? Deixa eu ajustar esse BPM. Aí, aqui a gente vai ter basicamente, né, a nossa transição sendo executada. Ó, os pontos de início da mixagem, os pontos de troca de grave, não tem como errar. Só o único ponto que a gente tem que chegar no final dessa virada aqui, aplicar o efeito, né, e pausar. Essa é a transição post-effects. O efeito fica agindo, né, pós o processamento, basicamente. Então a música aqui vai sair. Pode. Marca atenção. Já entrou um groove de bateria em cima, né? Tá bem interessante. Não é agora que a gente vai pausar, né? Olha só que doideira que vai ficar, ó. Vou voltar com o grave dessa música aqui também.
tentei criar um loop de bateria para jogar em cima, mas enfim, percebeu que essa mixagem ela deixa o cara confuso? Ele não sabe o que está acontecendo, porque uma saiu fora sem se perceber e outra coisa está acontecendo para aparecer uma paulada nova. Então, essa transição aqui, ela não deixa a desejar também, é muito boa. E aí, curtiu esse conteúdo até aqui? Tamo firme. Conseguiu pegar aí? Pô, peguei. Agora é praticar. Agora é praticar, né? Como eu falei, não, a gente pô, acaba não se limitando a fazer uma simples troca de grave. A gente pode viajar, né, pela estrutura musical e, tipo assim, de acordo com o que a música tá passando pra gente no momento, né, a gente, pô, vou fazer isso aqui agora. Pô, tô vendo lá na minha forma de onda, vai aparecer um break aqui, a música tá encerrando. Então, ter esse ponto de vista, o que você vai fazer vai deixar o teu DJ set muito mais rico, né, do que simplesmente fazer aquela transição lá corta o grave, aplica o efeito e vem com um novo grave. Claro que é legal fazer, mas agora você variar, você aplicar um backspin, o que tem de gente que curte esse lance de fazer backspin, para mim, tipo, é uma parada normal. Mas o que tem gente que gosta e que quer aprender isso, e fica, oh, isso aí tem que ensinar, oh, isso aí, legal. Muita gente. Mas se limitar só isso, imagina só, tipo, ter transição só de backspin, todo mundo fazendo backspin. Pô, fica chato, né? Daí seria o tech spin. Não seria o tech house, seria o tech spin. Fechou? Essa aula, né? Porradaria, acho que a gente fez aí em uma horinha, né? Não preparei nada, vim aqui, mostrei, né? Algumas coisas que podem ser feitas, toda a estrutura, né? Montadinha para poder treinar. É assim, separa 10 músicas, né? Usa a técnica da hackeando a mixagem para você saber certinho o ponto de fazer a troca de grave e treinar isso na unha. Uma boa equalização, aplicando um efeito legal, um efeito não tão grosseiro, né? Praticando às vezes o encaixe de batidas. Eu sei que o sync no começo, cara, ajuda bastante, né? O sync depende muito de uma organização da grade de batidas da música. Se você baixa a música da internet e, por consequência, você, tipo, baixa a música lá com um grid errado, vai jogar um sync, pô, não vai dar certo. Vai ter que fazer pequenos ajustes no jogging. Então, não depender do sync a longo prazo é uma coisa muito legal, muito maneiro. Porque eu baixo as músicas da internet e vem como elas vêm, eu vou ali, se foda. Por quê? Porque eu tô acostumado já. O meu prazer é aqui, ó, juntar, né, esse quebra-cabeça. É dois sons tocando ao mesmo tempo dentro da sua cabeça, sendo que um deles está para a galera ouvir e o outro está dentro da sua cabeça. Só você ouve. Então você insere coisas naquilo que você já vem trabalhando, testa antes dentro da sua cabeça e depois você libera para a galera. Tudo isso, né, acontecendo naquele mesmo tempo, né? Aquele ponto de vista, vendo que onde as músicas vão se encaixar. Muitas vezes a gente pode utilizar recursos como o beat jump para avançar ou retroceder essas faixas para que elas caiam, né, em momentos mais específicos, nada te impede, né? Não quero misturar os dois breaks, então eu utilizo o beat jump, que é uma função que você avança ou retrocede na música para encontrar momentos específicos. Nada é uma regra, tem que ser assim, tem que ser assado, ou sei lá, você vai desenvolver seu próprio estilo, seu próprio vício de mixagem. Tem coisas que só você faz. Fechou. Vou deixar essa aula gravadinha, mas esse conteúdo a gente vai voltar a falar sobre ele. Transição é uma coisa que, tipo assim, vai ter conteúdo lá dentro do Tech House do caralho, que é o módulo de mixagem. Não é um módulo, né? São vários módulos ali para você pegar as técnicas de mixagem. Agora eu não sei qual que é um módulo específico só de transição. Só fala sobre transição. Só de como trocar uma energia para outra. Tem um outro módulo só de efeito, que é uma camada de energia que você adiciona, né? Em cima de tudo que você já vem construindo. Fechou? Por essa aula aqui é hoje. Semana que vem quero ver se eu chamo mais a galera, faço um tema diferente, talvez trabalhar um pouco dos efeitos ou uma mixagem ainda mais básica, né? Mas mais básico que isso, tipo assim, definindo ali onde eu quero entrar e onde eu quero fazer a troca. Caralho, é muito simples, é muito fácil. Eu fazia isso para tocar em CDJ, eu era muito seguro
Mas eu tinha lá certinho nos visor, o momento que era o Azinho chegando lá para mim dar o play e o Bzinho chegando lá para mim trocar o grave. Não tinha erro, mano. Não tinha erro. Não tinha como errar aquele set lá. Então, tudo isso, né, de maneira didática, passando para vocês testarem aí também. Imagina vocês, tipo assim, ó, às vezes executando o desafio Groover, já executei 2, registradinho assim. Às vezes, o que acontece? Eu me arrepio das transições, dos exercícios, né, que a gente faz. Eu faço assim para a câmera, meu pau, tô arrepiado. Por quê? Porque às vezes você não espera, você faz ali ao vivo, vai, bom, bom, pega essa então, se arrepia, maluco, do que tá criando. Mixagem aqui, ó, dentro do fone, estourando. O volume, às vezes, muitos me perguntam, né? Pô, mas eu não consigo. Só para finalizar, não consigo. Ah, não consigo tocar em casa, não consigo fazer nada em casa. Faz o fone de ouvido. Faz no fone de ouvido primeiro. O ambiente externo deixa como tá, às vezes para a família, né? Às vezes mora com o pai, com a mãe, deixa quieto. Faz a mixagem aqui, ó, dentro do fone de ouvido, ouvindo o master, ouvindo a pré-escuta, o som que está aparecendo, ouvindo com detalhe, com precisão, o som que está aparecendo na mixagem. Esse momento não é para você pensar na apresentação que você vai ter, não é para você pensar em 10 mil fãs aparecendo na tua frente, é para você pensar em como você pode aprimorar a sua arte, como você pode aprimorar a mistura dos sons, a mixagem. Esse momento é de introspecção. Quando eu venho executar os meus treinos aqui, né, eu não só foco nas transições, mas meu principal foco hoje em dia é balancear o volume de tudo que está acontecendo no meu set, para que ele não fique nada sobressaindo, nada tão grosseiro, nada tão na cara, nada tão evidente. Por quê? Para a maestria da obra do DJ, que é misturar os dois sons e criar algo novo. Então, toda hora eu estou ali me aperfeiçoando, melhorando, às vezes criando meus próprios métodos, né? Pode ver como eu corto rápido o grave, vou de efeito e volto. Tem aluno que faz isso também. Quando eu vejo, eu falo, meu, que legal. Parece eu tocando. Porque vocês veem e querem fazer igual. Massa, massa. Tem que treinar mesmo. Criar os seus próprios vídeos. Depois que tu coloca uma técnica dessa aí dentro da tua cabeça, ei, já era. Já era. É que nem andar de bicicleta. Quando você é criança, velho, você ganha a bike do teu pai lá, né? De rodinha. Que você não consegue andar sozinho. É a mesma coisa com o sync. Você pega o equipamento, você tem que ligar o sync para rodinha, né? Da bike para bike andar, para o set ter coerência, né? Senão vai ficar. Não vai dar. E se não tiver rodinha na bike, quando a criança vai cair, vai se ralar toda. Mas vai chegar uma hora que, tipo, o cara vai crescer, tanto pedalar, se equilibrar, vai perder a rodinha e vai comprar uma bike maior. O sync é a mesma coisa. Vai chegar uma hora que, tipo assim, isso aí já é coisa do passado. Agora a moda é encaixar a batida dentro do fone. Esse é um prazer massa, habilidade surreal do DJ. Pode pegar o teu pendrive, fone de ouvido e tocar em qualquer lugar. O equipamento aqui, o controlador vai te dar a habilidade que está instalada dentro de você, a habilidade de andar de bike sem rodinha, de empinar, de dar cavalinho de pau. É a mesma coisa de equipamento. Depois o sync, cai o sync, depois está aplicando efeito, tá fazendo uma boa equalização, fazendo as trocas, movimentos rápidos, precisos. Fechou? Isso só dá por conta de treinos, né? Treinou, amigo? Beleza? Tá garantido? Fechou? Tá pronto para tocar. Agora, não treinou? É noob no controlador? Não adianta bater o pé. Não adianta falar que tem 30 anos de DJ, que toca com vinil, com sei lá. Não adianta, amigo. Se você não toca bem em casa, com o que você tem à disposição, tu toca bem com o quê? Então você não é o cara de fazer, você é o cara de falar. Me desculpa. Então, o equipamento que a gente tem em casa é como se fosse um terreno sagrado. Só pisa ali para fazer coisa boa. É que nem a nossa mente. Terreno sagrado. Só coloca coisa boa nesse terreno. Não fica enchendo de besteira. Se você tem o teu sonho aí, né? Independente seja tocar num grande clube, às vezes construir um site e colocar no YouTube, às vezes só pro hobby, né?
mostrar suas habilidades. Pô, isso aqui eu me dediquei para fazer, tá muito mais massa agora. Mas leve em consideração que você vai ter que ralar, tem que fazer a coisa acontecer. Aí é massa. Beleza? Valeu, Duca. Tamo junto ou não tamo? Ah, mãe, vamos pegar firme agora. Vai lá, quero te ajudar. Fecha, foca assim, ó. Tu que já toca, né? Não, pô, comecei agora, tem um mês e meio mais ou menos. Comprei o Ah, mas já equipamento. toca. Já toca. O primeiro É, desafio, criar um set com introdução, um filtro, efeito, alguma coisinha assim. Já grava o primeiro set. Depois que gravou o primeiro em vídeo, postou no YouTube, o restante vem um atrás do outro. aprendeu as técnicas e estudar mais as técnicas aí pra aplicar elas na prática. Sim, sim. Pô, mas tá boa, sabe? Se precisar, tem meu WhatsApp. Beleza, eu tenho que ir. Beleza? Beleza, valeu aí pelo tempo aí. E valeu, vou deixar essa aula lá. Na terça-feira que vem a gente faz demais. Faz mais uma. Fechou. Boa noite. Valeu, mano. Boa noite. Tamo junto, ó.